O cérebro é mais largo que o céu, mais profundo que o mar. Emily Dickinson. Ao contrário da maioria de meus colegas, não cresci com o desejo profundo de ser médico, muito menos neurocirurgião. Ser escritor foi minha primeira aspiração, provavelmente motivada pela paixão infantil que tive por uma professora de inglês no ensino fundamental. Quando escolhi medicina, eu tinha 13 anos e meu avô acabara de sofrer um AVC. Éramos muito próximos e ver o funcionamento de seu cérebro mudar tão depressa foi um choque. De repente, ele não conseguia mais falar nem escrever, mas parecia entender o que os outros diziam e lia sem dificuldade. Em termos simples, conseguia assimilar comunicação verbal e escrita, mas não era capaz de responder do mesmo modo. Foi a primeira vez que fiquei fascinado pelo intricado e misterioso funcionamento do cérebro. Passei muito tempo no hospital e fui aquele menino chato que enchia os médicos de perguntas. Eu me sentia muito adulto quando eles explicavam com paciência o que tinha acontecido. Observei aqueles homens de branco conseguirem devolver a boa saúde a meu avô depois de desobstruir sua artéria carótida para restaurar o fluxo sanguíneo no cérebro e impedir futuros AVCs. Até então, eu nunca tinha passado muito tempo com cirurgiões. Fiquei fascinado. Comecei a ler tudo o que podia sobre medicina e o corpo humano. Não demorou para fixar meu interesse no cérebro, e especificamente na memória. Ainda me espanta que nossa memória, o próprio tecido de quem somos, possa se reduzir a sinais neuroquímicos invisíveis entre áreas minúsculas do cérebro. Para mim, essa primeira exploração do mundo da biologia cerebral foi ao mesmo tempo mágica e desmistificadora. Quando eu estava na faculdade de medicina, no início da década de 1990, prevalecia o entendimento de que as células do cérebro, como os neurônios, não podiam se regenerar. Nascíamos com um conjunto fixo e pronto. No decorrer da vida, gastaríamos aos poucos essa reserva, e essa destruição celular seria acelerada pelos maus hábitos, como beber demais e fumar maconha. A verdade sobre isso será abordada mais adiante. Talvez por conta do meu eterno otimismo, nunca acreditei que as células do cérebro simplesmente paravam de crescer e se regenerar. Afinal de contas, continuamos a ter novas ideias, experiências profundas, lembranças vívidas e aprendizados novos a vida inteira. A mim, parecia que o cérebro não murcharia simplesmente, a menos que não fosse mais usado. Quando terminei os estudos de neurocirurgia em 2000, havia muitos indícios de que poderíamos estimular o nascimento de novas células cerebrais, processo conhecido por neurogênese, e até aumentar o tamanho do cérebro. Foi uma mudança animadora no modo como vemos o sistema de controle central do corpo. Na verdade, a cada dia você pode tornar seu cérebro melhor, mais rápido, mais em forma e, sim, mais afiado. Estou convencido disso. Tratarei dos maus hábitos depois. Eles necessariamente não matam os neurônios, mas, quando exagerados, podem alterar o cérebro, sobretudo a capacidade da memória. Vou logo dizendo que sou entusiasta da educação de qualidade, mas não é disso que trata este audiolivro. Mente afiada não é sobre melhorar a inteligência ou o QI, e sim sobre estimular o crescimento de novas células cerebrais e fazer as que você já tem trabalharem com mais eficiência. Portanto, não se trata tanto de lembrar uma lista de itens, tirar boas notas na escola ou executar tarefas com competência, embora todas essas metas sejam mais fáceis de atingir com um cérebro mais preparado. Aqui, você aprenderá a construir um cérebro que conecta padrões que os outros talvez não percebam e que o ajuda a se orientar melhor na vida. Você desenvolverá um cérebro capaz de ligar e desligar a visão de mundo de curto e longo prazos e, talvez mais importante, um cérebro resiliente diante de experiências que poderiam impactar negativamente outras pessoas. Você saberá o que de fato é resiliência e como cultivar essa qualidade que tem sido um ingrediente fundamental do meu crescimento pessoal. O contexto é importante quando se fala de algo tão necessário quanto a função ou a disfunção do cérebro, e nossa visão do declínio cognitivo mudou drasticamente com o tempo. A história documentada da demência data pelo menos de 1550 a.C., quando médicos egípcios descreveram essa condição pela primeira vez no chamado Papiro Ebers, um manuscrito de 110 páginas que contém o registro da antiga medicina egípcia. Mas só em 1797 o fenômeno recebeu o nome dementia, cuja tradução literal do latim seria fora da mente.
O nome foi cunhado pelo psiquiatra francês Philippe Pinel, reverenciado como o pai da psiquiatria moderna pela tentativa de adotar uma abordagem mais humana do tratamento de pacientes psiquiátricos. No entanto, quando começou a ser usada, a palavra demência se referia às pessoas com déficit intelectual, também chamado de abolição do pensamento, em qualquer idade. Só no fim do século XIX, a palavra foi confinada às pessoas com uma perda específica da capacidade cognitiva. Naquele século, o médico britânico James Krause Pritchard também criou a expressão senile dementia, demência senil, no livro A Treatise on Insanity, tratado sobre a loucura. A palavra senil, que significa velho, se referia a qualquer tipo de insanidade que ocorresse em pessoas idosas. Como a perda de memória é um dos sintomas mais evidentes da demência, a palavra ficou muito associada à idade avançada. Durante muito tempo, acreditou-se que os idosos com demência eram amaldiçoados ou tinham uma infecção como a sífilis, porque os sintomas da sífilis podem ser semelhantes. Assim, a palavra demência era considerada pejorativa e usada como insulto. Na verdade, quando contei às minhas filhas que estava escrevendo este livro, elas perguntaram se era sobre dementadores, as sombrias criaturas sugadoras de alma dos livros de Harry Potter. Não era, mas o fato de a demência, que não é uma doença específica, mas um conjunto de sintomas associados à perda de memória e fraco discernimento, ser às vezes vista de maneira tão negativa, merece ser abordada aqui. É verdade que médicos e cientistas usam a palavra do ponto de vista clínico e que pacientes e familiares nem sempre sabem como entendê-la, sobretudo no momento em que recebem o diagnóstico. Para começar, trata-se de algo impreciso demais. A demência pode ser um espectro que vai de leve a grave, e algumas de suas causas são totalmente reversíveis. A doença de Alzheimer, que responde por mais da metade dos casos, recebe quase toda a atenção e, em consequência, as palavras demência e Alzheimer são frequentemente usadas de forma intercambiável. Não deveriam. No entanto, a palavra demência está entranhada no vocabulário comum, assim como sua associação com a doença de Alzheimer. Neste audiolivro, uso os dois termos com a esperança de que o debate e as palavras que usamos para descrever o estado abrangente do declínio cognitivo mudem no futuro. Acredito que tenha havido excesso de ênfase na doença de Alzheimer como modo de falar desse estado abrangente, o que alimentou ainda mais o medo de que a perda de memória relacionada à idade seja inevitável. Pessoas perfeitamente saudáveis de 30, 40 e poucos anos ficam alarmadas com as consequências de lapsos de memória comuns, como não saber onde estão as chaves ou esquecer o nome de alguém. Esse é um medo infundado, e como você aprenderá, a perda de memória não é uma parte inevitável do envelhecimento. Quando comecei a viajar pelo mundo conversando sobre esta obra, percebi algo extraordinário. De acordo com uma pesquisa da AARP, Associação Americana de Aposentados, na sigla em inglês, com americanos de 34 a 75 anos, quase todos, 93%, entendem a vital importância da saúde cerebral. Mas essas mesmas pessoas não fazem ideia de como tornar o cérebro mais saudável, nem de que é possível atingir esta meta. Muitos acreditam que esse misterioso órgão envolto em osso é um tipo de caixa preta, intocável e impossível de melhorar. Não é verdade. O cérebro pode ser aprimorado de forma constante e contínua durante a vida, independentemente da idade e do acesso a recursos. Eu abri a caixa preta e toquei o cérebro humano, e neste audiolivro vou lhe contar tudo sobre esta experiência extraordinária. Em consequência desse treinamento e de décadas de estudo, estou cada vez mais convencido de que o cérebro pode ser alterado de forma construtiva, aprimorado e ajustado. Pense só, você talvez consiga imaginar seus músculos, até mesmo o coração, respondendo a estímulos. Se está ouvindo este audiolivro, você é alguém que provavelmente já é proativo em relação à saúde física. Está na hora de perceber que isso também pode ocorrer com seu cérebro. Você pode alterar sua memória e seu pensamento muito mais do que imagina, e a imensa maioria das pessoas nem sequer tenta. Mente Afiada vai ajudá-lo a montar um programa de aprimoramento do cérebro e incorporá-lo com facilidade à sua vida cotidiana. Eu mesmo já fiz isso e estou empolgado para lhe ensinar como se faz.